Olá, olá! Está começando mais uma temporada. Semana que vem talvez a gente já comece a falar de animes novos da temporada. Até o momento não saiu nada que me interessa. Eu não sei muito bem o que eu vou acompanhar aqui. Provavelmente Shingeki no Kyojin, como eu já falei. E talvez o anime, o Planet With, que é o anime do Satoshi Mizukami, que é o autor do Lúcifer e o Martelo, que é um dos mangás que eu mais gosto. E o cara tá escrevendo um anime e fez o design de personagem. Então, pode ser bom. Mas vai ser anime pra caramba, né? Então vou anunciar aí uma decisão minha. Eu estou deixando de falar de Steins Gate nos vídeos semanais. Não vou deixar de assistir. Eu sempre falo quando eu vou largar os animes que depois eu tento fazer um vídeo final e tal. Mas, por exemplo, aquele que eu larguei no começo dessa temporada, que foi o Golden Kamuy, eu terminei esses dias e quero fazer um vídeo pra vocês. Outros nem tanto. Foi uns Sakura Card Captors, eu realmente não sei até que ponto eu quero assistir essa porra. Mas enfim. Mas o Steins Gate eu quero depois ver o negócio completo, entender o que a série quis e aí comentar pra vocês. Eu já dizia isso antes, que eu não queria comentar o Steins Gate, porque eu lembro da minha experiência de assistir o Steins Gate passado, o Steins Gate clássico. E eu lembro como ver a minha opinião se transformando conforme as coisas vão passando, e depois quando chega no fim é que, peraí, você ressignifica as coisas. Tem séries que são legais acompanhar momento a momento. Tem séries que eu não curto tanto. Eu não me dou bem assim com Steins Gate nesse tipo de análise. Eu não tô gostando dele agora, mas pode ser. E aí eu vou passar meses, já são tipo 2 meses falando mal do anime, que de repente no fim tudo muda. Então eu vou deixar terminar e aí eu comento Steins Gate pra você, pra abrir espaço para novos animes da nova temporada. Mas eu vou falar agora desse episódio 13 do Steins Gate Zero, que mais uma vez eu não gostei, porque, por exemplo, dessas coisas que podem ser muito melhores quando comentadas no fim da série. Tem a expectativa da revelação do porquê que essa menina tá com memórias diferentes. Porque a gente começa do ponto que ela recuperou as memórias, né? E a Mayuri entende a situação e já começa meio que a agir, não exatamente como mãe, mas enfim, agir com um pouco mais de carinho na situação. E os caras falam que ela tem memórias diferentes da Suzuha. Tem toda a questão de elas terem viajado no tempo, mas se separado, mas ela não tem as mesmas memórias. E aí levanta-se a possibilidade de lavagem cerebral. E aí o cara vai. E também já tinha sido levantado, a gente meio que sabia que ela tinha sido, de certa forma, sequestrada pelos caras da van, daquele flashback do episódio passado. Então, os caras levantam a possibilidade de lavagem cerebral, um bom trecho do episódio com uma cena de comédia meio qualquer coisa, meio deslocada pra mim, do Okabe com aquela mina de óculos que eu nunca lembro o nome, e eles chegam no lugar e aí abrem uma porta e lavagem cerebral! E eles veem que a menina tava lá e mami, mami, mamãe, mamãe na parede. Eu vi mami porque eu vi a legenda em inglês. Mamãe, mamãe, cadê você? Saudades, mamãe e tal. Então, isso é a série meio que deixando claro que essa menina, ou uma versão dela, esteve naquele instituto que foi abandonado. Ela pode ter sofrido lavagem cerebral também. Eu achei uma revelação fraquíssima, porque é um momento hiperdramático com estrutura e tom de revelação, uma coisa que, sabe, não é exatamente uma revelação, é uma confirmação. Mas eu também tô com uma certa sensação de que na verdade é uma maneira de enganar a gente. E isso pode ser muito mais interessante quando terminar a série e depois pensar, naquele momento eles estavam enganando a gente. Porque tem a questão dessa menina não ter memória e a questão do Amadeus ser apenas a memória da Kurisu. Eu vejo uma relação, as duas ideias surgiram mais ou menos ao mesmo tempo na história. O Amadeus é apenas. O Amadeus é a Kurisu feita apenas de memórias. Essa menina, que eu também nunca lembro o nome,
é apenas o corpo da Kurisu, sem memória. Aí agora ela recuperou a memória, mas a memória delas são diferentes. E passa aquele caminhão tocando Mozart. E a gente já viu uma relação da Kurisu com Mozart, naquela questão da menina se achar o Salieri e achar que a Kurisu é o Mozart, o Amadeus Mozart. Então o Amadeus se chama Amadeus porque é a Kurisu e ela é o Mozart. Então a música do Mozart no caminhão, passando do lado da menina sem memória, desperta alguma coisa, é alguma coisa da lavagem cerebral, né? Vamos supor até o momento que seja isso. Que acende algo, que ativa algo nela, né? Aqueles sinais de hipnose que ativam alguma coisa na pessoa. E aí a menina some. Então eu tô muito aqui pensando que esse negócio dela ter memória diferente não é exatamente porque... Pode ser também, mas não é exatamente porque ela sofreu lavagem cerebral. Pode ser, de repente, que é uma outra linha do tempo. Pode ser, de repente, que a menina, na verdade, é a Kurisu. E aí a gente vai ter realmente uma junção da memória com o corpo e formar a identidade completa e tal. Mas eu tô pensando que pode ter uma relação entre as coisas, sabe? O negócio de ativar a menina com a música do Mozart, o Mozart representar a Kurisu ser apenas memória, essa menina tem a cara da Kurisu, mas não tem memória e tal. Pode ser. Mas no momento a gente teve essa revelação, que foi uma revelação qualquer coisa pra mim. Como eu disse, não foi uma revelação, foi uma confirmação. Uma coisa que o episódio foi falando o episódio todo e chegou no fim e tratou como revelação. E pra mim não foi uma revelação. E tirando isso, eu tenho uma certa dificuldade de imediatamente me conectar com personagens que não são personagens e passam a ser. Porque essa menina, quando ela estava sem memória, ela não era exatamente uma personagem, né? Ela não tinha personalidade, ela não fazia nada, ela não agia, não influenciava a história além do ponto do que ela era naquele momento, que era um recurso de roteiro. Agora ela deixou de ser um recurso de roteiro. Ela recuperou a memória, ela tem a personalidade original e ela toma decisões, ela sai sozinha de casa, ela vai comprar coisas e ela tem discussões com outros personagens, como ela teve uma discussão com a Suzuha. Ela não é uma personagem ainda pra mim. E quando tem uma cena dessa, que é uma cena emocional, que supõe que eu me importe com a jornada das duas, mais da Suzuha no caso, dessa cena, mas precisa que eu me importe mais ou menos com a jornada das duas para que essa discussão faça sentido, parece forçado para mim. Porque é muito cedo. Do nada, eu só... A menina era um mistério, agora ela é uma pessoa. Eu tô falando aqui de ficção, né? Da maneira como a gente assiste. A menina era apenas um mistério na história e agora ela passa a ser uma pessoa e aí agora eu tenho que me importar com ela como pessoa e não só como peça do quebra-cabeça. E aí, pra mim, é uma forçação de barra nesse ponto. Ela não fez o suficiente para que essa discussão seja uma boa cena. Eu achei uma cena bem forçada, bem fraca. E é isso. Esse é esse episódio pra mim, episódio 13. Semana que vem eu já não falo mais de Steins Gate Zero. Eu volto a falar de Steins Gate Zero assim que der, depois que acabar, e eu vejo se eu curti ou não. Pra dar satisfação pra vocês, na verdade, porque por mim eu largava. Mas até pra dar satisfação pras pessoas que realmente gostam de Steins Gate Zero e ficam putas com meus comentários, eu vou dar uma opinião final, pra aí depois vocês discordarem de mim falando, não, mas você tinha que jogar visual novel. Eu não vou. Spoiler, eu não vou. Antes tarde do que nunca, eu estou aqui para encerrar a primeira temporada de Tokyo Ghoul. Vamos lá. Eu gostei bastante, né, do fim dessa primeira temporada, porque eu gosto muito desses momentos que estão no final, né? Tanto o despertar do Kaneki, que eu gosto, mas eu achei que eles não aprofundaram tão bem na questão brisa de drogas quanto eles poderiam, o que é um demérito, né? Eles podiam ir mais, mas não foram. Tanto é que eu acho que no quadrinho a viagem é muito mais legal. Então, tipo, eu achei que foi um demérito.
Nesse sentido, eu acho que também a final luta contra. Puta, eu não lembro mais o nome daquele cara que tem a máscara, que tem a boca, né? Que é o cara que aparentemente foi o que cuidou da líder, né? O Yuri. E a luta contra ele, o final, né? Quando eles realmente bombardeiam ele, depois cortam ele. Ficou um pouco confuso, um pouco. Eu não gostei disso porque eu tava gostando do fato que no anime tudo tinha ficado muito mais claro. Essas cenas ficam um pouco menos claras. Então, eu também achando demérito aí. Mas, devemos dizer que ele conseguiu juntar dois bons momentos, dois bons capítulos, né? Se eu não me engano, acho que são dois capítulos diferentes que isso acontece, de uma forma orgânica, de uma forma interessante e de uma forma dinâmica. Então, daremos pontos aonde os pontos devem ir. E são 10 pontos para a Grifinória. Nesse sentido, eu acho bem interessante pôr os dois clímax nesse capítulo, então não rola aquela coisa que às vezes a gente vê de estar um clímax no penúltimo, outro clímax no último. Não, está tudo ali, está tudo juntinho, bonitinho, amarrado, embrulhado. Mais do que isso, eu vou dizer que, embora não tenha sido tão bem executado, eu ainda me emocionei com a morte, né? Então, tipo, foi bem legal isso. Eu gosto muito dessa morte, inclusive. Eu sei que é uma coisa macabra de se dizer, mas eu gosto muito dessa morte porque eu sinto que ela é real. Sabe, numa série que tem caras que têm caudas e são basicamente vampiros de carne, é interessante ver alguém morrendo de uma forma mais humana, de uma forma mais, entre aspas, normal, natural, que é ele perdendo sentidos e sentindo medo, sentindo tudo aquilo. Eu gostei disso. Dá aquela sensação de mortalidade muito bem feito. Então eu gostei. O que começou um pouco aquele momento do sonho, né, do Kaneki enquanto ele desmaia, que não foi tão bem feito. Mas em compensação a luta, né, todas que rolou nesse capítulo, nessa parte, foram bem compreensíveis, foram bem rápidas e foram bem interessantes. Achei que o episódio podia ter mais momentos, podia ter dado mais, podiam, da mesma forma que eles pularam o encerramento, ter pulado a abertura, pois faltou alguns diálogos chaves no final, que eu achei que só enriqueceriam esse capítulo, mas tudo bem, a gente pode esperar para a segunda temporada do Tokyo Ghoul para que esses momentos apareçam. Eu achei toda aquela perseguição pelo lado de fora do prédio um pouco menos emocionante no mangá, porque aquela página deles correndo pelo lado do prédio é bem bonita, então não ficou tão bem feito, né? Não ficou tão interessante, ficou mais uma cena de ação normal. Mas eu ainda gostei da forma como eles apresentaram a Eto, né? Eu ainda achei interessante. E fora que mostra que já reconheceu ela. Então, tem várias coisinhas muito legais, tem algumas coisas boas e tem algumas coisas que não foram interessantes. Num todo, um bom capítulo, um bom encerramento de temporada, um bom encerramento de arco e vejamos o que vem pra frente. Já avisando que tem muita coisa ruim que vem pra frente, mas vejamos o que vem pra frente. E vamos para Boku no Hero Academia, que é um episódio que não tem tanta coisa assim pra falar, porque ele não é tão... Depois de 2 episódios, 2 ou 3, aí teve uma série muito boa aí, desde o clímax do arco passado até as consequências do arco passado, as conversas com a mãe do Midoriya e com o All Might e tal. Então foi uma ótima série de episódios, e aí a gente tem esse meio, né, essa virada de chavinha em Boku no Hero Academia. Boku no Hero Academia costuma fazer isso, que tem um arco e aí você faz uma pequena pausa, muito curta. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Sabe que isso é um ponto, eu já falei disso,
uma vez em Prós e Contras de Fairy Tail. E isso é um ponto positivo pra mim de Fairy Tail. Que a gente tem que ver as coisas boas quando existem. O Fairy Tail tem uma certa objetividade de um arco pro outro, que ele faz uns ganchos legais pra começar o outro arco. Aí o arco começa e é tudo uma bosta. Mas enfim, o gancho é legal. Boku no Hero Academia tem uns momentos de calmaria pra depois passar pra algo maior. O bom de não ter memória, como eu sempre digo pra vocês, é que eu não tenho memórias específicas de nada. Eu não tenho muita ideia do que vai ser o próximo arco. Eu sei que vai ser lá uns testes, o cara um negócio de licença provisória, se eu não me engano, mas eu não lembro exatamente o que acontece. Ou o que isso é importante pra trama maior que se desenha paralelamente em Boku no Hero. Mas eu lembro desses capítulos no mangá. E eu lembro de uma coisa que a gente ficou muito irritado na época, que era a questão da divisão dos capítulos. Porque no mangá, o que acontece é que a gente tem esse momento dos moleques visitando os quartos, né? Que é basicamente episódio de comédia. É alívio cômico, tem várias cenas engraçadas, eu realmente dei risada com o episódio. Tem momentos muito bons, né? Então, mas também não é nada genial, não é nenhum desses momentos que revelam algo interessantíssimo. Não, foram momentos engraçados. É aquele tipo de momento engraçado que funciona muito bem em Boku no Hero, principalmente porque, e eu falo isso várias vezes, Boku no Hero Academia, o maior trunfo do cara é saber criar personagens orgânicos. Então, quando você vai passando de quarto em quarto, tudo aquilo são clichês, mas às vezes ele dá uma pequena invertida no clichê, como por exemplo para mim o Todoroki é uma pequena invertida no clichê. Ele é um cara muito objetivo e tal. Não achei que ele teria eu não tenho memória nenhuma, não lembrava. Não achei que ele teria um quarto com algum tipo de decoração, sabe? Ou então uns detalhezinhos que, você entra no quarto do Ida e óbvio que ele vai ser organizado, porque o Ida é um cara quadrado. Mas o detalhe de ele ter um monte de óculos, porque ele sabe que ele vai quebrar, é um bagulho que você não pensaria tão obviamente assim, mas quando você bate o olho e fala, Ida, esse cara faz isso. É muito ele, sabe? Então o cara criou uma galeria de personagens bastante orgânica e interessante, e eles interagem com naturalidade, e essa é a parte que eu mais gosto no mangá, no anime, isso é tudo muito legal. Mas no mangá, eu lembro que a gente ficou com raiva quando eu tava lendo desse momento, porque ele dividiu isso em 2 capítulos, e ele fez um cliffhanger, se eu não me engano o cliffhanger foi agora vamos para os quartos das meninas! E a gente ficou com, agora eu tenho que ficar ansioso para eles irem no quarto das meninas. Por que não acabou logo com isso? E esse episódio do anime fez a escolha corretíssima. Eu tô pensando aqui em Black Clover. Se isso fosse Black Clover, isso aqui era 3 episódios. Mas os caras tomaram a decisão corretíssima de pegar esses 2 capítulos do mangá, 2 ou 3, sei lá, acho que é 2, e juntar em um só e dar uma unidade temática, um começo, meio e fim para esse momento. Um objetivo que você começa com os personagens com diferentes reações e uma bronca neles, e você tem 2 personagens com uma reação ligeiramente diferentes, que são... Uma reação diferentes é foda. 2 personagens com reações ligeiramente diferentes do resto da sala. O Bakugou, isolamento, e a menina sapo, a Atsuyu, com culpa. Os 2 se isolam no momento que está todo mundo brincando. Então esse episódio foi uma maneira de todos os personagens lidarem com as consequências de tudo que aconteceu. A maior parte deles lida com isso tentando ter algum tipo de comunhão, mas 2 personagens, não tem como todo mundo reagir da mesma maneira, 2 deles reagem completamente diferente, um continua isolado, que é o Bakugou, e a Tsuyu tem um momento dela de sentir culpa e se abrir para as pessoas. Ela não consegue participar da brincadeira porque ela se sente culpada, ela não acha que ela tem que brincar com ninguém, e depois ela pede desculpas. Eu ainda acho que ela tinha algum nível de razão ali naquela conversa, quando ela falou que
os caras quebrarem regras é errado. Então o que eles iam fazer era errado por princípio, de certa forma. Por outro lado, uma situação excepcional. Então, quando ela viu que todo mundo realmente foi atrás, ela sentiu um misto de culpa por não ter compreendido os sentimentos dos outros, não ter ajudado de verdade e tal. Então começa nessa nota, termina nessa nota e tudo o que acontece ali tem um objetivo e um fim. E foi bom, foi uma ótima escolha. Não foi um episódio fantástico, meu Deus, Boku no Hero Academia é uma revolução do shonen. Não, obviamente que não foi. Foi um episódio divertido com unidade. Meu único ponto negativo é que tem uma coisa que Boku no Hero Academia faz muito bem, que é dar um momento para cada um. Eu temo que esse seja o momento da menina sapo e falta momentos, eu falo isso várias vezes, falta momentos para personagens femininas em Boku no Hero Academia. Todo mundo tem, até personagem merda. Falta as meninas que são boas personagens terem momentos para se tornarem ótimas personagens. O mangá não dá, o anime não dá. A menina sapo tem episódios dela, né? Que eu não vi. Porque eu vi os outros animes editando os videoquests, os outras temporadas editando os videoquests, e eu não usei esses episódios, então eu não vi esses episódios. Mas eu sei que é coisa com a família dela e tal, mas eu não sei até que ponto isso é o momento que faz ela uma personagem interessante num anime barra mangá shonenzão de porrada. Ia ser legal se ela realmente se tornasse uma heroína diante dos nossos olhos. Tanto ela como a Uraraka, que é outra que falta um momento desse, apesar de ter a luta com o Bakugou, mas podia ter mais. Então é isso, esse é o meu único receio quanto à história. Mas o episódio foi legal, o episódio foi legal, foi divertido, foi bacana. Dei risada e terminou com um objetivo e agora começa outra coisa, seja lá o que for. Muito obrigado a todos, esse vídeo termina por aqui. Os recados de sempre, se você curte esse vídeo, curta o vídeo e como é que chama? Compartilhe o vídeo por aí ou outros vídeos do VideoQuest. Eu acabei de fazer uma review do Megalobox, o meu anime preferido da temporada passada. Tem o Lupin também, mas o Megalobox é o meu xodózinho. Acabei de fazer vídeo do Megalobox, então divulgue o vídeo do Megalobox por aí. Se você curte muito o anime, fala, ó, esse cara aqui falou uns bagulho. Eu concordo, eu discordo disso, mas olha só, dá uma olhada. Tem o nosso VideoQuest sobre o Onanimasa Kurosawa, que você pode compartilhar também com, olha só, 2 gordos falando sobre punheta. Eu não sei por que qualquer pessoa veria isso, mas né, compartilha. E, como eu sempre digo, padrim.com.br/videoquest para você colaborar com o VideoQuest. A gente vai pensar em coisas legais aí mais pra frente com relação ao Padrim, mas o grupo do Telegram é muito legal, todo mundo é muito legal lá. Participe, você que é um padrim e não participa do grupo, você está perdendo muita coisa, porque é muito legal, apesar de ter milhares de mensagens ao dia. Literalmente. Falou!